Bem-vindo ao Conexões Hepato-Hemato. Eu sou a doutora Érica, médica gastroenterologista. Eu sou a doutora Sara, médica hematologista. E no episódio de hoje nós vamos falar de doenças hepáticas e plaquetopenia. Bom, primeira definição de plaquetopenia, né, que é a redução do número de plaquetas. Nosso valor de referência é de 150 a 450 mil. Então, qualquer valor abaixo de 150 mil, a gente considera que essa plaqueta está baixa. Bom, do ponto de vista gastroenterológico, é muito comum eu pegar as plaquetas baixas em pacientes que têm algum grau de hepatopatia, ou seja, alguma doença hepática, e dentre elas nós temos a cirrose hepática com as suas infinitas causas. E isso acontece do ponto de vista gastroenterológico pelo sequestro esplênico, pelo hiperesplenismo, pela hipertensão portal que esses pacientes doentes do fígado têm. Mas será que todo paciente meu da gastroenterologia que tem plaqueta baixa tem cirrose? Não necessariamente. E é por isso que a doutora Sara vai explicar pra gente algumas outras causas aí de plaqueta baixa, como isso pode acontecer no cirrótico, a não ser que seja isso do hiperesplenismo. Tem alguma outra causa que você pode pensar que não seja só disso? Tem várias, né? Pode acontecer pelo hiperesplenismo, né? O baço acaba sequestrando essa plaqueta. A gente tem no paciente cirrótico em si, né? Que é a fibrose do fígado, no caso. O fígado produz um hormônio muito importante que estimula a produção de plaqueta pela medula óssea, que é a trombopoetina. Então, quando esse fígado está fibrótico, a gente tem uma redução da trombopoetina, logo a estimulação para a medula óssea é menor, reduzindo a produção do número de plaquetas. E também tem um mecanismo de ativação do sistema imune, né? Então, essa plaqueta acaba sendo destruída no sangue periférico por conta de ativação imunológica mesmo pela cirrose. Então, assim, no paciente cirrótico é muito comum, né, ter plaquetopenia. E esses valores, quanto mais baixos, maior a gravidade da doença hepática, né? Pior porque pior é a hipertensão portal e maior é o risco de sangramento também. Mas esse é um questionamento que às vezes eu recebo bastante, né? Será que todo paciente que tem uma plaquetopenia, né, vamos supor, uma plaquetopenia abaixo de 50 mil, abaixo de 30 mil, abaixo de 10 mil, né, propõe aí a questão da gravidade, mas será que todo paciente que tem plaquetopenia, o risco dele sangrar é maior ou menor? Assim, evidentemente, quanto maior a plaqueta, ele tem mais risco de sangrar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão, porque é comum, assim, o paciente com cirrose ter plaqueta baixa e não necessariamente ele vai sangrar por conta disso. Até porque, às vezes, não é nem a questão do valor ali quantitativo da plaqueta. A gente tem uma questão aí disfuncional que pode acontecer também e toda a questão de hemostasia do paciente cirrótico, né? De alteração da coagulação em si, dos fatores de coagulação. Não é só o valor da plaqueta ali pensar como engessado ali na plaqueta. Então, se ele está com 70 mil de plaqueta, nada pode acontecer. Não, esse paciente pode sangrar, mas não necessariamente pelo valor da plaqueta. E sim pela toda a questão da cadeia, da cascata de coagulação envolvida por trás disso. Sim. Da mesma forma que às vezes o paciente tem 20 mil plaquetas e não necessariamente ele vai estar sangrando por conta disso, né? Isso é um dado importante, né? Porque vale lembrar que o nosso fígado, ele é um produtor exímio e maravilhoso, né? Tanto da trombopoetina, que vai fazer a estimulação da medula óssea em produzir as plaquetas, quanto de fatores de coagulação, como, por exemplo, proteínas C e S, os fatores de coagulação 3, 5, 7, 9, 10, sim, os dependentes de vitamina K. Então, às vezes, o paciente que é cirrótico, ele tem um risco maior de sangramento, como a doutora Sara falou, pela alteração desses fatores de coagulação, que em um fígado doente não vai fazer a sua função de forma adequada, e não só pela plaqueta. Porque muitos colegas médicos falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque vai sangrar. Você é cirrótico, você não pode nem tirar o dente, porque você vai sangrar. Então, a gente tem que ter uma cautela nessa questão de, às vezes, explicar para o paciente que não é bem assim, ao mesmo tempo, explicar para o paciente que, sim, ele também tem esse risco de sangrar, mas que não é todo paciente cirrótico que vai sangrar. Como a doutora Sara já falou, da mesma forma que tem as plaquetas e suas gravidades, nós também temos as gravidades do paciente cirrótico. Então, nós temos aquele paciente que tem uma cirrose compensada, que é o Child A, e o paciente que tem uma cirrose descompensada, que é o Child B e C. E isso faz diferença também na questão clínica, na questão hemostática, na questão de risco de sangramento. Assim, porque esse paciente que está descompensado não vai fazer um procedimento eletivo também, Exato. Né? Vai ter toda a questão de compensação primeiro. Então, isso é muito importante, né? Que a plaquetopenia nesses pacientes tem que ser valorizada, obviamente, mas é muita coisa por trás, além do valor ali da plaqueta, para a gente poder pensar que aquele paciente pode ou não sangrar, né? E sempre tem a questão que é muito comum eu ver isso, aquela ansiedade de transfundir o paciente, né? A plaqueta está 30, 40 mil, eu tenho que transfundir. E não, a gente não transfunde esses pacientes no geral, né? A gente tem estudos mostrando que a transfusão não preveniu o sangramento, então a gente só vai fazer transfusão de plaqueta quando valores muito baixos, né? Plaqueta geralmente abaixo de 10 mil. Ou pré-procedimentos. Ou para procedimento, claro, alguma coisa eletiva que necessita chegar naquele alvo para poder fazer.
ou o paciente que estiver apresentando um sangramento grave de Ativo. fato. Aí a gente acaba realmente transfundindo nessas condições. Mas para o paciente ter um sangramento grave, esses valores geralmente já vão estar muito baixos, ou o paciente já vai estar com uma cirrose bem avançada, com toda a descompensação da parte da coagulação também. Então, assim, é muito amplo, né? Esse é um toque que você deu bastante importante, porque várias vezes eu vejo colegas médicos que não são gastro ou hepatologistas, né, querendo transfundir esses pacientes pela plaqueta baixa. E aí eu devo alertá-los que quanto mais volume você dá nesses pacientes, mais você aumenta a hipertensão portal. Então, às vezes você, pela questão da transfusão, você pode estar aumentando o volume plasmático, aumentar a hipertensão portal, aumentando assim o risco de sangramento. Então, essa vontade de transfundir plaqueta, essa vontade... Não pode ter essa vontade. Não pode ter essa vontade, tem que ter cautela, né? Isso aí, Baveno 7, daqui a pouco já vem Baveno 8, já diz para nós que a hipertensão portal aumenta com volume que está contraindicado, transfusão de plaqueta, de crioprecipitado, a não ser que você volume, tenha, né? Risco de reação pela transfusão. Exato. Às vezes você pode até piorar a plaquetopenia do paciente se ele acaba desencadeando um fator de ativação imune, assim, um componente imune, a plaquetopenia a transfusão acaba fazendo destruir mais ainda essa plaqueta. Então, assim, tem que ter indicação, né? Tem que ter indicação para poder fazer, não é assim, né? Exatamente. Então, pessoal, ficou claro aqui para vocês que paciente cirrótico pode sangrar, mas pode não sangrar. Que transfundir plaqueta nem sempre é o indicado, tem que ver com cautela. Se tiver dúvida, solicite uma avaliação da nossa hematologista. E todo paciente que tem cirrose, todos os pacientes que vão ter hipertensão portal, eles terão plaquetopenia, mas que isso não significa alteração qualitativa ou só quantitativa da plaqueta. Sim, então, a gente tem que olhar também os outros fatores de coagulação desse paciente para definir, às vezes, o risco de sangramento também, Sim. né? E é um acompanhamento conjunto, porque o paciente é uma doença crônica, cirrose, então o paciente ele vai ter problemas na vida, vai precisar tirar um dente, vai precisar fazer uma endoscopia, vai precisar fazer algum procedimento que a gente vai precisar, às vezes, manejar e preparar esse paciente para essas situações, né? Então tem que ter um acompanhamento de perto, né? Eu já tive, por exemplo, alguns casos de paciente cirrótico compensado ter que passar por um procedimento cirúrgico eletivo, sei lá, vai tirar a vesícula, ou vai tirar um dente, e tinha lá uma plaqueta meio limítrofe ou meio baixa, que a gente deixa, né, uma avaliação da hematologia, que eu acho que isso é muito importante, e aí você faz a transfusão, sei lá, quanto tempo antes de uma cirurgia, por exemplo? Depende, tem que fazer, depende da cirurgia, depende né? do procedimento, se for fazer, né? Mas a minha vida da plaqueta é curta, né? Quando a gente precisa transfundir para poder fazer um procedimento, tem que ser bem próximo do procedimento. Tipo, 12 horas, não? Isso. 12 horas, tem que ser bem perto, bem então, próximo. Fica a dica aí, pacientes cirróticos... Às vezes a gente faz transfusão em algumas situações, até no intra, né? O paciente indo fazer o procedimento, já transfunde a plaqueta, que a gente tem menor risco de sangrar. Por exemplo, já tive outros casos também de pacientes cirróticos um pouquinho mais graves que tem que passar por ligadura elástica e às vezes o colega endoscopista fica com aquele receio, né? Por exemplo, 12 mil plaquetas, 15 mil plaquetas, e aí a gente oferece a colocação da plaqueta próximo aí do tempo de fazer a endoscopia. E a gente tem medicações hoje que ajudam também, né? Tem os análogos da trombopetina, que hoje em dia a gente costuma ter uma resposta assim nesses pacientes. Costuma incrementar um pouquinho aí a plaqueta deles. Mas aí eu poderia, por exemplo, colocar esses análogos próximo da endoscopia em vez de transfundir plaqueta? Isso é um dado importante. Às vezes o paciente que cursa, às vezes com uma plaqueta mais baixa, grave, com uma cirrose mais grave, a gente deixa usando. Interessante. Não costuma incrementar tanto, igual a gente usa para as doenças benignas que fazem isso da hematologia. Mas às vezes chega em níveis melhores que às vezes um paciente tem maior risco para sangrar. Enfim, eu consigo reduzir o risco de sangramento nesse paciente, por exemplo? Porque você consegue incrementar um pouquinho mais a plaqueta nesses pacientes mais graves, né? Interessante. A avaliação hematológica, gente, olha como é importante, eu não sabia disso. Mas é isso, não é para todo mundo. Os análogos têm seus riscos, tem risco de trombose. E o cirrótico por si só parece que não, mas ele também tem um risco maior de trombose, que tem um desbalanço absurdo aí dos fatores de coagulação, né? Então a gente tem que, é individual, né? Cada caso com certeza. Caso. Por isso, pessoal, todo cirrótico precisa de uma avaliação conjunta. Às vezes não só com a gastroenterologia, com a hepatologia, mas às vezes com a hematologia também. E eu acho que vale ressaltar aqui nessa área também, que é um dado bastante importante, que o paciente cirrótico, apesar dele ser cirrótico, ele pode ter doenças de medula, né? Doenças neoplásicas do sangue. Pode. Né? Porque às vezes a gente não... É porque às vezes eu acho que a gente esquece um pouco, né? Que o paciente cirrótico, só porque ele tem uma doença do fígado, tem a plaquetopenia... Tudo é culpa do fígado e não necessariamente. Exato, achar que tudo é culpa do fígado. E às vezes o paciente está fazendo uma leucemia, um linfoma, enfim. Então, eu acho que a hepatologia e a hematologia, ela anda sempre de mão dada, gente. É isso, entendeu? A gente tá literalmente de mãozinha dada sempre. Então, por isso que eu tenho a minha hematologista. E todo mundo deveria ter uma hematologista para chamar de sua. Eu já tenho a minha, graças a Deus. Não, mas é assim, porque são doenças que se conversam muito, né? As alterações é isso, é em conjunto. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Nunca se automediquem. Se vocês têm alguma preocupação com relação a fígado, cirrose e plaqueta baixa, procure sempre o seu médico e faça a consulta de forma adequada. É isso.